Olá, sou o professor Antônio Carlos e nesse vídeo, com a ajuda da professora Ivoni, proponho responder a seguinte pergunta: por que é tão difícil de entendermos a química? A resposta inclui várias razões, mas certamente é porque não temos acesso fácil à história da química e, portanto, a conhecemos pouco. Começamos pelo fim, pela química quântica do século XX, sem explicar como evoluiu o conceito de quantização da matéria e da energia. E essa discussão sobre a quantização envolve toda a química feita no século XX. Mas o que é quantização? Uma propriedade é quantizada quando não é contínua. E se não é contínua, é formado por entes ou valores discretos. Pensando na quantização da matéria e, portanto, da massa, a água pura, por exemplo, macroscopicamente aparenta ser contínua. Não é fácil pensarmos em um experimento que pudéssemos provar que a água é contínua ou formada por entes discretos. Dalton propôs em 1808 que as substâncias eram formadas por um conjunto de entes discretos que ele denominou átomos. Apesar dessa proposta de quantização da matéria, essa palavra não era ainda utilizada nesse período histórico com esse sentido, e portanto usaríamos o sinônimo discretização, que é quando entes discretos, individuais, se unem para formar o todo. A proposta de discretização da matéria, na forma de átomos, é fruto dos estudos dos gases e foi limitada pelo desenvolvimento de tecnologia para estes estudos. Vários cientistas trabalharam com gases desde o século XVIII, como Priestley e Lavoisier. Para isso, os mais diferentes instrumentos tiveram de ser desenvolvidos, como vidrarias, válvulas, bombas de vácuo e banhos térmicos, associados a balanças de precisão. O desenvolvimento desta tecnologia era o ponto crítico que limitava o avanço da química no século XIX. Imagine como era difícil pesar com precisão certo volume de hidrogênio, que por ser muito leve possui elevada capacidade de difusão. Esses trabalhos, com a pesagem dos componentes das reações químicas várias no estado gasoso, permitiram que Proust e Dalton propusessem leis estequiométricas tomando por base proporções mássicas. A estequiometria avançou na compreensão da discretização quando Avogadro propôs que o mesmo número de partículas deveria existir quando que se fixavam volume, temperatura e pressão de um gás. A compilação dos trabalhos de vários cientistas que propunham fórmulas para óxidos e hidretos, baseados na pesagem dos reagentes e produtos, muitas vezes em fase gasosa, permitiu a Mendeleev propor uma tabela periódica, cuja lógica tinha por base um conceito de valência ou equivalência em proporção mássica, isso é, qual a massa relativa de determinado elemento em relação à massa do oxigênio ou do hidrogênio para a formação de determinado óxido ou hidreto. E usando apenas as massas relativas dos componentes, sem saber como era a estrutura interna dos átomos ou como eles se ligavam, é incrível observarmos as semelhanças com a tabela periódica atual. O atomismo se consolidou com a proposta teórica de Boltzmann na década de 1860, com a teoria cinética dos gases. Ao utilizar as leis de Newton para partículas de um gás, deduziu as leis empíricas do gás ideal. Seu trabalho sofreu duras críticas e só atingiu consenso na comunidade científica com a descoberta do elétron e do núcleo atômico décadas depois. Em paralelo, nesse mesmo período histórico, se discutiam as propriedades da luz. Newton, já em 1704, defendia que a luz era formada por corpúsculos, sendo, portanto, discreta, mas não havia como provar isso através da experimentação. Um século depois, Young, em 1807, propôs que a luz tinha caráter ondulatório, por permitir a formação de figuras de interferência, questionando suas propriedades corpusculares. Maxwell deduziu em 1865 as propriedades da luz como ondas formadas por campos elétricos e magnéticos oscilantes,
que se propagam no espaço, mas também não precisou incorporar na sua teoria a discretização. Planck, em 1900, precisou incluir a proposta da discretização da luz para poder explicar o espectro da radiação do corpo negro. E Einstein, em 1905, também considerou a luz formada por partículas quando explicou o efeito fotoelétrico. Estes entes formadores da radiação eletromagnética foram posteriormente denominados fótons. Uma fonte de luz do tipo corpo negro produz luz visível com todos os comprimentos de onda, que após atravessar uma fenda vertical, pode ser dispersa em um prisma e projetada com os comprimentos de onda separados horizontalmente. Mas como podemos pensar num experimento em que a discretização da luz pudesse ser provada? Como Einstein e Planck puderam propor que a luz é quantizada? Utilizando fenda vertical e redes de difração, Fraunhofer, em 1817, observou o espectro da luz solar com grande separação entre os diferentes comprimentos de onda na região do visível e nele verificou que existiam mais de 500 regiões escuras associadas a comprimentos de onda específicos. Estas eram linhas verticais porque a fenda por onde a luz atravessava, antes de atingir o elemento dispersor, era vertical. Posteriormente, cientistas obtiveram espectros de emissão de diferentes elementos químicos na forma de linhas coloridas e discretas, isso é, individuais, que possuíam comprimentos de onda idênticos aos observados com linhas escuras de absorção no espectro solar. Assim propuseram que esses elementos estavam presentes na atmosfera solar. O espectro de linhas de hidrogênio foi muito estudado e uma explicação para as linhas observadas foi intensamente buscada. Apenas em 1913, Bohr propôs a existência de órbitas eletrônicas quantizadas para explicar o espectro de hidrogênio, após a descoberta do elétron em 1897 por Thomson e do núcleo atômico por Rutherford em 1911. Bohr criou a hipótese de que a energia do elétron é quantizada em cada órbita. Deste modo, uma transição eletrônica entre duas órbitas distintas ocorreria com a absorção ou emissão de um fóton. Na década de 1920, Schrödinger e Heisenberg propuseram uma teoria mais abrangente, que foi denominada mecânica quântica. E a partir dela surgiu a definição de orbital e uma nova proposta para a ligação química. A complementação dessa teoria se estendeu até 1940, com grande influência dos trabalhos de Linus Pauling, quando foi proposto o uso da distribuição eletrônica para explicar as valências dos elementos químicos, agora associada a cargas elétricas, e os diferentes tipos de ligações químicas. Aqui é por onde começamos a explicar a química na sala de aula, fora do contexto apresentado neste vídeo e utilizando o que se produziu de mais complexo matematicamente para explicar a formação das ligações químicas e as estruturas dos átomos e moléculas. No ensino da química, nos tópicos sobre estrutura atômica e molecular, não correlacionamos os conceitos químicos atuais com as dúvidas e questionamentos científicos que lhes deram origem. O conceito atual fica muito abstrato quando não sabemos como foi historicamente construído. Se não sabemos qual é a dúvida, como podemos nos maravilhar com a descoberta?